Olá, meu nome é Jéssica, esse aqui é o meu canal, Na Ponta da Língua, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arquétipos. Arquétipos, de acordo com o dicionário, são modelos que se repetem ao longo de uma história ou de uma trama. Os principais arquétipos, os mais utilizados, eles são 8 e eles servem para basear o autor, vamos colocar assim. Os arquétipos, eles são 8 e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, assim, de uma forma bem simples, bem simplificada. Os 8 arquétipos que a gente vai falar hoje é o herói, o mentor, o guardião do limiar, o arauto, o camaleão, o aliado, a sombra e o pícaro. Não necessariamente nessa ordem, mas vamos lá. O herói. Apesar do que o nome fala, o herói, ele não precisa necessariamente ser a pessoa boa, justa e honesta. Herói é só um nome colocado para aquele que é o personagem principal dentro da história. Ou seja, ele não precisa ser aquele que salva o mundo e que é bom sempre e é sempre justo. O maior objetivo do herói dentro da história, no caso, é crescer e se desenvolver ao longo da história, aprender alguma lição. Ele representa a nossa busca pela totalidade, a busca pelo equilíbrio. Então, eu acho que esse é o maior objetivo do herói dentro da história. Crescer e se desenvolver e a busca pela totalidade, pelo complemento, pelo equilíbrio dele. O mentor, o velho ou a velha sábia. É aquele que vai ajudar o herói ou a heroína a crescer e a se desenvolver dentro da história. Ele tem como objetivo ser a consciência do herói ou da heroína e fazer com que ele entenda as coisas sobre a vida, com que ele aprenda. É aquele que já foi o herói no passado, ou não, mas basicamente é isso. E hoje ele ensina os mais jovens a crescer, a se desenvolver e a seguir pelo caminho, a cumprir a missão que ele tem que cumprir dentro daquela história. O guardião do limiar. O guardião do limiar, ele é aquele que vai ser a pedra no sapato do herói. Ele vai guardar um portal ou um portão pelo qual o herói tem que passar. Isso não precisa ser necessariamente algo físico, pode ser algo mental. Alguém que atrapalha com seus pensamentos e com as suas falas que o herói precisa fazer ao longo da história. Esse guardião do limiar, ele não necessariamente é alguém mau, ele é alguém que pode se tornar um aliado na frente. Mas a principal função dele dentro da história é fazer com que o herói cresça, com que o herói aprenda e com que ele perceba que ele está realmente engajado, ele deseja realmente vencer aquele desafio, aquela jornada. Arauto, como o nome diz, né, que é o conceito antigo, é aquele que anuncia. Arauto, ele pode ser aquela vozinha no começo da história que diz que as coisas vão mudar e que as coisas não vão ser como estávamos acostumados que elas fossem. Ele só tem esse objetivo dentro da história. Ele anuncia que a mudança está a caminho, que a mudança está vindo. É aquela vozinha dentro da nossa cabeça que diz que nós precisamos fazer alguma coisa, que chegou a hora da gente tomar uma decisão e ir pra frente, e mudar, e fazer alguma coisa diferente daquilo que a gente vem fazendo até agora. O camaleão. Acho que isso é o mais difícil, porque o camaleão, justamente como o nome diz, ele é um personagem volúvel, é um personagem instável, é um personagem que você não sabe exatamente por que ele tá ali, se ele é mau, se ele é bom, e qual exatamente é o objetivo dele dentro da história. O camaleão, ele tem como objetivo principal fazer com que o herói ou a heroína desperte o seu outro lado, vamos colocar assim. O camaleão, ele geralmente é o sexo oposto ao do personagem principal. Isso não é uma regra, mas geralmente acontece dessa forma. Porque o camaleão, ele vem para despertar o outro lado do personagem principal. Se a heroína é uma mocinha, o camaleão certamente será um homem ou um homem, né? Que vai fazer essa heroína despertar o seu lado masculino, por assim dizer. Porque ao longo do tempo, as pessoas colocaram
expressões, né? Vamos colocar assim, atitudes, né, na verdade, muito femininas nas mulheres e muito masculinas nos homens. E isso meio que dá a entender que as mulheres não têm o direito de ter atitudes masculinas. Por exemplo, dizem que a coragem, o instinto de agir são atitudes masculinas. E a gente vê que não é bem isso. Bem como a atitude protetora e a atitude de se preocupar com os outros são atitudes femininas. Então esse camaleão ele vem para despertar o lado feminino ou masculino do personagem principal. Acordar uma parte dele que falta para que ele seja completo, já que ele está procurando a totalidade. Sombra, né? Ou o Sombra, no caso. Geralmente, ele é o personagem que é o vilão ou mesmo o antagonista da história. Porque a sombra, ela é aquela parte da gente que queremos esquecer, que queremos esconder. É a nossa parte mais sombria. São os nossos medos mais profundos, os nossos maus hábitos, que vemos espelhados em outra pessoa, em outro ser. No caso, geralmente é o vilão. Nós vemos o nosso maior medo, os nossos maiores traumas espelhados naquele personagem que é o vilão da história, que serve para que a gente possa enfrentar os nossos medos e vencê-los. Então, o Sombra ele representa isso. O nosso pior lado, que a gente não quer que ninguém veja, mas que a gente tem que cedo ou tarde enfrentar. O aliado, ele é o amigo ou amiga que está ao lado do herói durante toda ou grande parte da história. É aquele que ele ajuda o herói, é aquele que proporciona o alívio cômico, que está ao lado do herói durante a luta e sempre está com ele dando bons conselhos, nem sempre bons conselhos, mas enfim. Aquele que escuta o que o herói tem para dizer, aquele para quem o herói conta seus medos, seus temores, aquele com quem o herói quer conversar quando as coisas não estão muito bem. E por fim, o Pícaro. O Pícaro é aquele personagem que vai proporcionar, acima de todos, o alívio cômico, porque ele é aquele personagem travesso, aquele que faz brincadeiras em hora errada, que faz piadas quando ninguém quer ouvir, ou que dá aquela tirada cínica no momento de drama, no momento que está todo mundo tenso, naquele momento que parece uma bolha de tensão que vai explodir a qualquer momento. É aquele personagem que faz uma piadinha e que no final acaba fazendo você rir. O Pícaro, esse é o maior intuito, o objetivo dele dentro da história. Geralmente quebrar esses momentos dramáticos e proporcionar o alívio cômico. Então é isso, esses são os oito arquétipos mais importantes dentro da escrita. Eu tirei esses arquétipos desse livro aqui, não sei se dá para vocês verem. É A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler. É um livro bem bacana. Se vocês quiserem adquirir, eu vou deixar o nome dele certinho na descrição do vídeo. E lembrando que esses arquétipos, eles não são móveis, ou seja, o herói não precisa ser apenas o herói, a sombra não precisa ser só sombra. Todos os personagens dentro da história, eles podem, em um dado momento, assumir um outro arquétipo. Porque o que os arquétipos demonstram são parte de nós mesmos. Ninguém é só bom, ninguém é só mal, ninguém é só piadista, ninguém é só camaleão que muda de face quando é necessário. Então, o mais importante desses arquétipos é que você entenda que um personagem ele não precisa ser fixo, que ele pode andar ao longo desses arquétipos e pegar parte deles quando necessário, quando for preciso dentro da história. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar nos comentários. Curtam o vídeo, sigam o meu canal para que vocês possam acompanhar os outros vídeos que virão sobre a descrição dos personagens, a construção de personagem. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, beijo!